Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Eu estou feliz pela sua audiência e grato a Deus por poder, mais uma vez, poder dirigir a palavra a você, caro ouvinte. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Epístolas para o Nosso Tempo. Hoje, na lição de número 3, o tema será o Ministério da Reconciliação, a segunda carta aos Coríntios. É natural que qualquer pessoa se sinta triste quando é criticada ou a ela se faz oposição. Ainda mais quando se faz o que é certo e de acordo com a vontade de Deus. O apóstolo Paulo expressa os seus sentimentos nessa segunda carta aos Coríntios, provavelmente por ter sofrido oposição de alguns crentes que o ofenderam muito. Não sabemos os detalhes do que tem ocorrido na viagem que fez após ter fundado a igreja em Corinto em 51 ou 52 depois de Cristo. Mas nessa carta, ele vai defender o seu ministério e motivar cada cristão a exercitar o ministério da reconciliação. Segundo o comentário expositivo Ragnus, a segunda carta aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Há um consenso praticamente unânime acerca da sua autoria. E.P. Gold categoricamente afirma que não há dúvida de que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. A epístola é citada por Irineu, Atenagoras, Clemente de Alexandria e Tertuliano, todos pertencentes ao primeiro século. Essa é a carta mais autobiográfica. Nela, o apóstolo conta suas lutas mais renhidas e suas maiores aflições de agonia que ele enfrentou no ministério. Nessa carta, Paulo abre, podemos dizer, as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Robert Gundry afirma corretamente que, mais do que qualquer outra epístola de Paulo, 2 Coríntios permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre seu ministério apostólico e sobre o seu relacionamento com as igrejas que fundava e nutria. Nessa mesma linha de pensamento, Simon Kistemaker diz que nenhum outro livro do Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual com tanta profundidade e amplitude. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 ao 14. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência da testemunha de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta semana de estudar mais uma vez a tua palavra. Muito obrigado por tudo, ó Deus, que a tua palavra possa frutificar em nós e que possamos vivê-la na prática, Pai, produzindo frutos, ó Deus, para o engrandecimento do teu santo nome, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por pertencer à tua família, ser filho de Deus.
Nós oramos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Paulo escreveu esta carta da Macedônia provavelmente no ano 57 depois de Cristo, como já falamos. Aproximadamente um ano depois da primeira. Tudo indica que ele escreveu outra carta, conforme sugere 2 Coríntios, capítulo 2, verso 3 e o capítulo 7, verso 8. O que causou muita tristeza na igreja. Parece que a situação entre Paulo e os membros daquela igreja piorou depois que eles leram as cartas. Você entende? A igreja tinha uma série de erros graves, os quais Paulo procurou corrigir. Mas alguns membros diziam que Paulo não tinha autoridade apostólica para resolver problemas da igreja. A segunda carta aos Coríntios busca sanar essa questão e é por isso tem como objetivo pastoral de trazer consolo em meio ao sofrimento. Você observa que só nesses aspectos há muita semelhança quando nós comparamos com as igrejas atuais, porque há pessoas que se colocam como donos da igreja, há pessoas que não são ensináveis, que dizem que só obedecem a Deus e não reconhecem a autoridade do pastor local. Vejamos então alguns aspectos da carta que são importantes para nós, ou seja, para a igreja de hoje. Após sua apresentação e saudação, Paulo agradece pela consolação dispensada em meio a tantas angústias e tribulações pelas quais passou. Ele afirma que Deus é o único que pode de fato consolar. Por isso, ele bendiz ao Senhor. Sim, Deus é o Pai das misericórdias, é o Deus de toda consolação. Mas a visão dele vai além e enxerga um propósito até para o sofrimento com o consolo divino, pois aprendemos como consolar os outros com o conforto que recebemos de Deus. Ele expressa que somos capacitados a consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, todo crente torna-se um consolador neste mundo de desesperança. Paulo relembra no versículo 8 as ameaças e perseguições que sofreu na Ásia e foram de tal intensidade que ele sentiu ser acima das suas forças humanas. Ele se desesperou da própria vida. Parece que Paulo compartilhou sua experiência na certeza de que, mesmo com a sentença de morte, não confiava em si mesmo, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Mas também entendeu que as orações da igreja a seu favor o ajudaram, pois foi livramento da parte do Senhor como resposta a essas orações. Paulo sempre refletia o melhor acerca daqueles irmãos e parece que ele faz essas colocações para chegar ao destino que pretendia: avaliar o sofrimento causado por alguns irmãos na própria igreja. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 29. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios,
perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. O comentário bíblico Beckham diz que, como ministro de Cristo, o apóstolo supera todos os seus componentes por causa do volume dos seus trabalhos. Isto é, suas numerosas e árduas campanhas missionárias. Por causa do exagerado número de aprisionamentos, em vista dos açoites além da medida, e devido ao fato de que ele havia estado em perigo em muitas vezes. Essas experiências da vida de Paulo, enfrentadas por amor ao Evangelho, eram sem dúvidas estranhas no assim chamado ministério dos seus oponentes. Mas estas não foram todas as aflições que Paulo suportou. A frase, além das coisas exteriores, você vê no versículo 28, pode se referir às coisas externas, que acabaram de ser enumeradas, ou mais provavelmente a uma lista de coisas, podemos assim dizer, que ele sequer mencionou. A principal carga que Paulo tinha que suportar era a pressão diária do seu cuidado com todas as igrejas. A responsabilidade é definida pela frase que se segue: a ansiosa preocupação de Paulo pelas igrejas que ele estabeleceu. Todos os outros sofrimentos eram incidentais quando comparados ao peso dessa preocupação. Todo pastor ou todo líder que tem sobre a sua responsabilidade uma comunidade, uma igreja, uma congregação, sabe o que eu estou falando? É um peso enorme que parece que está sobre os nossos ombros. E digo que podemos assim afirmar esse sentimento que Paulo demonstra na sua carta, ao dizer do cuidado com os irmãos. Quando ele diz, quem fica fraco que eu não fique, quem se escandalize que eu também não me escandalize. Não é? Nós acabamos, por assim dizer, experimentando os sofrimentos dos demais irmãos da igreja, por assim dizer, quando por causa da preocupação em relação ao ministério. Nesse capítulo, Paulo vai direto ao ponto, que causou problema na igreja. Perceba que ele não cita nem o nome, nem o problema em si, mas simplesmente diz, se alguém causou tristeza. Ele não quer criar mais polêmica, e sim solucionar o conflito. É sempre bom nos reportarmos à primeira carta, na qual muitos pecados são denunciados, mas com o objetivo de trazer cura para a comunidade. Aqui no texto percebemos o apóstolo mostrando maneiras para restaurar aqueles que caem. O mal cometido não foi apenas uma ofensa ao apóstolo, mas a toda a igreja. Provavelmente a igreja, ou a maioria dos crentes, já havia aplicado a disciplina ao ofensor, o que já era bastante. Portanto, a disciplina não devia continuar, qualquer que fosse o pecado, se houvesse arrependimento. Se o irmão já tinha se arrependido, não havia mais por que se prolongar a questão. Quantas vezes perde-se tanto tempo e a comunhão porque alguns irmãos se prolongam num assunto que Deus já perdoou e os ofensores já se arrependeram. Que bom seria se esses quesitos fossem seguidos sempre que houvesse tristeza pelo pecado cometido.
Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O comentário bíblico Beckham diz que para Paulo e para os coríntios a reconciliação foi realizada. O caminho agora está aberto para todos. E ao apóstolo foi confiado o ministério da reconciliação. Como reconciliados com Deus, temos o privilégio de animar a outros para que façam o mesmo. E dessa maneira somos aqueles que têm o ministério da reconciliação. A carta, podemos dizer, triste, foi motivada pela ofensa de um determinado tipo de pessoa, daquela igreja, da igreja de Corinto, que tinha, podemos dizer assim, cumprido o seu propósito. Esta pessoa agora devia ser completamente perdoada por todos. De fato, este assunto toca o âmago da dissensão entre Paulo e os coríntios. Mas Paulo continua em sua orientação, insistindo no perdão. A atitude da igreja em perdoar e confortar é para impedir que pessoas sejam consumidas pela tristeza excessiva, o que leva ao desânimo. Só havendo verdadeiro amor é que se perdoa. Assim, a recomendação é que a igreja confirme o amor para com o irmão. É um sinal de obediência agir assim. E foi por isso que Paulo escreveu essas orientações. A expectativa do apóstolo era de que, se a igreja perdoasse, ele também perdoaria, porque confiava no julgamento da congregação, uma vez que tudo devia ser feito na presença de Cristo, que é o Senhor da igreja. Um alerta é dado agora. É um risco para a igreja não aplicar uma disciplina que é necessária, mas também é um perigo. Veja, não perdoar quando há verdadeiro arrependimento, pois Satanás pode obter vitória contra a igreja. Como ele faz isso então? Apagando o testemunho da igreja que admite o pecado, mas também não perdoando, aniquila-se o irmão arrependido. Warren Wiersbe diz que Paulo instou a congregação a perdoar o homem e fundamentou essa admoestação em motivos incontestáveis. Primeiro, deveria perdoar o homem por amor a ele, no capítulo 2, versos 7 e 8. O perdão é o remédio que ajuda a curar o coração ferido. Segundo, por amor ao Senhor, capítulo 2, verso 9 e 10. O homem havia pecado contra Paulo e contra a igreja, mas acima de tudo, havia pecado contra o Senhor. E terceiro, por amor à igreja, capítulo 2, verso 11. Quando existe na igreja um espírito de rancor por causa do pecado, não tratamos os assuntos de forma bíblica. A restauração deve ser uma atitude coletiva de toda a igreja. William Barclay está correto quando diz que a finalidade da disciplina não é tanto castigar o pecador, você entende? Mas transformá-lo. A restauração à comunhão da igreja deve ser uma atitude de toda a igreja na presença de Cristo. Parece que há pessoas que só querem punir, julgar, mas nunca estão dispostas a perdoar. Querem prolongar indefinidamente a disciplina. Mas a Bíblia e o próprio apóstolo Paulo nos orienta que não deve ser assim que devemos proceder. O propósito da disciplina não é a destruição do faltoso, mas sua restauração. Você compreende? Por isso que é importante. A igreja precisa estar unida, tanto no processo da disciplina, como na decisão da restauração. Ou seja, não pode ficar tratando a pessoa de forma diferente do que tratava anteriormente.
porque a disciplina já foi aplicada, a pessoa já foi corrigida e agora ela está livre para viver novamente uma vida em comunhão com os irmãos e, quem sabe, voltar a desenvolver o seu ministério. Simon Kistemaker está correto ao afirmar que quando um pecador se arrepende, tanto a reconciliação como a reintegração devem acontecer naturalmente. Paulo continua tratando aqui sobre o ministério cristão que, apesar de todo sofrimento e perseguição, traz em si um grande tesouro, que é a boa nova do Evangelho. Ele vai agora falar sobre essa instrumentalidade humana que é usada por Deus para levar a mensagem de paz. O tesouro em vasos de barro. Veja o senso de humildade e confiança do apóstolo em observar sua condição humana, mas que experimenta uma glória de ser portador da nova aliança de Deus com o homem. Somos fracos e frágeis em nosso corpo físico, como vaso que pode se quebrar a qualquer momento, mas que transporta a excelência do poder de Deus. Capítulo 4, verso 7. O poder está, portanto, sempre nas mãos de Deus e nunca nas mãos humanas, até mesmo de um líder na igreja. Esta é sempre a maneira de Deus agir, de modo que tudo que é de fato útil e aproveitável eternamente é realizado por Ele por intermédio dos que são fracos e humanos. Paulo vai mais uma vez falar da condição do sofrimento humano, nossa verdadeira realidade. Apesar de, aparentemente, nos sentimentos fortes e cheios de vitalidade, somos vasos extremamente fracos e inúteis, se não formos sustentados por Deus. Somos todos, e Paulo se inclui em primeiro lugar, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Capítulo 4, verso 8 e 9. Ele havia passado por tudo isso em seu ministério. Pressão física, emocional e espiritual, como se estivesse levando em seu corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus pudesse se manifestar no corpo. Capítulo 4, verso 10 e 11. Cristo sempre esteve ao seu lado, por isso mesmo não se sentiu angustiado, desanimado, desamparado, nem destruído. Vamos ler a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Entretanto, este tesouro precioso, esta luz e este poder que agora brilham dentro de nós, está encerrado num recipiente perecível, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro de nós tem que vir de Deus e não é nosso próprio. O comentário do Novo Testamento Barclay diz que Paulo começa esta passagem com a ideia de que poderia ocorrer que os privilégios e a glória de que goza um cristão levasse ao orgulho. Mas a própria vida está desenhada para que o homem não caia no orgulho. Por muito grandes que sejam este privilégio e glória, ainda se trata de um mortal. Ainda é vítima das circunstâncias. Vê-se envolto numa situação humana, sobre a qual não tem controle. Está sujeito às mudanças e às oportunidades da vida humana. É dono de um corpo mortal com toda a sua fraqueza e dor. Assemelha-se um homem com um tesouro precioso, mas que está contido num recipiente de barro, que é fraco em si mesmo e não tem valor. Falamos sobre o poder do homem e das vastas forças que domina, mas a característica real, veja bem,
do homem não é o seu poder, mas sim a sua fraqueza. Qual seria a razão para não desanimar desse árduo ministério de levar o tesouro a todas as pessoas? Ele responde dizendo que é pelo espírito da fé, conforme está escrito: eu criei, por isso eu falei. Referindo-se ao Salmo 116, verso 10, na versão Septuaginta. Esse é o alimento diário de cada crente, que com uma fé genuína tem condições de falar da graça de Deus e superar todas as tribulações. Essa fé age na vida do crente de forma presente, mas também o leva para o futuro, na certeza da ressurreição. Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Capítulo 4, verso 14. Portanto, o grande propósito no nosso ministério é a glória de Deus, e essa razão para o apóstolo Paulo tornava firme e inabalável a sua esperança a ponto de suportar todos os infortúnios, para que Deus fosse honrado em todos os lugares. Mas a graça de Deus é tão abundante que, apesar de ser a sua glória o objetivo final, durante a caminhada, o amor entre os irmãos cresce e outros também são beneficiados pelo mesmo amor de Deus. Quando a graça é multiplicada, mais pessoas são salvas e abençoadas, e mais Deus é honrado. A razão pela qual Paulo não desanimava era porque a glória de Deus se manifestava através do desempenho do ministério a ele confiado e se reanimava dizendo: embora o homem exterior, ou seja, o corpo físico, se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É assim também com você? Paulo finaliza esse capítulo incentivando os crentes de Corinto a continuar a jornada cristã, comparando o que é momentâneo e o que é eterno. Embora as tribulações tenham sido severas, para ele foi como fossem leves e breves se comparado com o eterno peso de glória. Capítulo 4, verso 17. A fé nos convoca a nos identificarmos com Cristo em seus sofrimentos, para que também possamos desfrutar da sua glória. Sim, somente pela fé podemos ver o mundo invisível, pois as coisas visíveis fisicamente são temporais, mas as que não se veem são eternas. A segunda epístola aos Coríntios é uma carta muito pessoal, que demonstra toda a emoção do apóstolo Paulo. Assim como ele, todos nós somos surpreendidos diariamente por problemas e tribulações. Mas ainda quando se trata do ministério cristão, passamos por perseguições e críticas de todo jeito, até mesmo internamente na igreja. Eu penso que é na igreja que então acontecem as piores críticas, pois há muitas pessoas que frequentam, que estão lá, que verdadeiramente não foram transformadas ou não passaram por uma genuína conversão e sequer conseguem entender o ministério cristão. Porém, aprendemos que o consolo, o encorajamento divino estão presentes em meio ao sofrimento e às dificuldades. E que somos fortalecidos para que sejamos portadores do ministério da consolação. Mas também aprendemos que o poder de Deus é manifesto por meio da fraqueza. E embora sejamos vasos de barro, entenda isso, levamos um tesouro precioso conosco. Quando nos identificamos com Cristo, em seu sofrimento e morte, podemos ter a esperança e aguardar a ressurreição, a volta de Cristo, para assim experimentarmos a sua glória. Para pensar e agir. Muitas vezes a igreja sofre por problemas causados por algum irmão. Não podemos ser omissos
e deixar as coisas erradas acontecerem, nem podemos deixar de acolher aquele que se arrepende. Quando foi a última vez que você se sentiu perseguido por falar e viver o Evangelho? Nesses momentos, o próprio Espírito Santo está sofrendo conosco. Jesus está ao nosso lado para consolar e confortar, mas também encorajar e continuar. Somos fortalecidos em nosso caráter para que também sejamos portadores do ministério da consolação. Você vive consciente do valor precioso do tesouro que leva consigo e da fragilidade do seu corpo? Pense sempre em ser completamente dependente do poder de Deus para viver a vida abundante que Ele prometeu, não andando por vista, mas pela fé que leva à esperança na eternidade. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo e você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi o Ministério da Reconciliação, a segunda carta aos Coríntios. Eu gostaria ainda de deixar uma recomendação para todos aqueles que assistem o canal e ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista próximo da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvida, todas serão respondidas. Mas acione também o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.